na carta de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Não se assuste, não. Nesta noite, o Papai do Céu vai falar conosco nesta noite, amém? E você fica aí, ó, com o coração aberto, a mente aberta, para que o Deus venha trabalhar na nossa vida. Aleluia. Muitas vezes Deus tem que mudar o nosso sentimento, mudar nosso comportamento, mudar nosso modo de vida. Em tudo Deus tem que mudar a nossa vida. Ou estou mentindo? Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. Deus tem que trabalhar na nossa vida de uma maneira tal. Mas tem um detalhe muito importante na nossa vida. Eu, você, a igreja, tem que abrir o coração para Deus poder trabalhar. Porque senão Ele não vai trabalhar. Coração fechado, Deus não pode trabalhar. Mente vazia, Deus também não pode trabalhar. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Aleluia! Nesta noite o Papai do Céu, Ele vai falar conosco nesta noite, amém? Você crê nisto? Amém. Aleluia! Ele diz aqui, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Ele está colocando para nós entender alguma coisa nesta noite. Ele está dizendo para mim e para você, você não sabe que é o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita dentro de você, dentro de nós? Então é uma razão para nós parar e pensar que nós não somos de nós mesmos. Nós não somos, não. Porque alguém trabalha dentro de nós. E esse alguém quer mudar alguma coisa que está sendo imperfeito dentro de nós. Alguma coisa que não está bem. Porque senão o Espírito não falaria isto nas nossas vidas. Aleluia. Você não sabe que é o templo de Deus. E quando fala templo, alguém está morando dentro de nós. Quando nós somos templo, que diz a palavra de Deus, então alguém está gerenciando, alguém está cuidando, e alguém quer alguma mudança. Aleluia. E quando ele está falando estas coisas, nós sabemos de uma coisa só. Que se alguém está trabalhando dentro de nós, então alguém está ao nosso derredor querendo nos derrubar, querendo nos destruir, querendo nos jogar fora. Querendo arrancar esse espírito que está nas nossas vidas. Então, este é o cuidado para todo crente. Este é o cuidado para todas as nossas vidas. Porque tem alguém que quer roubar o mais precioso que Deus deixou dentro de nós. E sabe como é que ele vai arrancar? Ele vai arrancar por umas simples coisinhas, parece que não tem significado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, ele diz que as más conversações destroem os bons costumes. Costume do quê? De orar, costume de buscar Deus, costume de ler Bíblia, costume de voltar inteiramente para Deus. Esses costumes vai arrancando. E é uma facilidade do crente estar jogando estas coisas fora. É uma facilidade. E é por isso que no livro de Efésios, capítulo 4, verso 30, diz assim que não é para nos tirar o Espírito, ou arrancar ele de nós, ou mandar ele embora. Vocês sabem muito bem dessa palavra. É a palavra-chave da Igreja Redenção, né? Como é que diz lá? Todos vocês sabem, né? O Espírito quer trabalhar, mas o ser humano não deixa o Espírito trabalhar. O Espírito quer mudar o nosso sentimento, mas nós não deixamos mudar.
Por que nós não deixamos? Porque o poder parece o poder mundano, parece que tem mais força do que as coisas de Deus nas nossas vidas. E é por isso que a Bíblia diz que por isso que muita gente fraco, desanimado e até alguns que dormem. E quando acontecem essas coisas, o Espírito Santo vai se entristecendo e nós vamos arrancando ele de lado. E vai entrando coisas mundanas nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, no nosso coração. E há um perigo nesse sentido. Pode deixar tua Bíblia aberta, que nós vamos meditar aqui. Nós vamos discorrer a palavra de Deus nesta noite. O que eu puder aqui eu vou trazer aqui nesta noite, para nós se aperfeiçoarmos cada dia mais, porque para nós não perdermos o reino de Deus. Porque se nós não cuidarmos, nós ficamos para trás. Se ficamos, vamos ficar para trás. E é muito perigoso nós ficarmos para trás. Algumas coisinhas começam a minar, algumas coisinhas começam a roubar, algumas coisinhas começam a destruir, algumas coisinhas começam a nos tirar fora do reino de Deus. E é uma facilidade. Você quer ver? Capítulo 6 de 1 Coríntios, e o verso 19, e o verso 20. Leia para mim lá, César, faz favor. Veja bem, eu sempre gosto de citar 2, 3 vezes, porque às vezes a gente fica se enliando, e às vezes, eu mesmo, às vezes, a gente se perde muitas vezes, então é bom falar uma vez, depois você pergunta assim, mas que capítulo que é? Que capítulo que é? Entendeu? Então eu digo 2, 3 vezes para você entender. Capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 19 e o verso 20. Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Deus é bom. Aleluia. Tá vendo? Primeiro ele está falando, não, ele está dizendo assim para mim, ó, no capítulo 3, verso 16, não sabeis vós, você não sabe? Ele está dizendo para mim e para você, você não sabe que o Espírito de Deus habita dentro de você? Dizendo de novo. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus é bom? Aleluia. Deixa um pouquinho mais baixo. Senão aqui daí eu vou arrebentar os ouvidos de vocês. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom, beleza. Ó, verso 19, 6:19, ele diz assim, ou não sabeis, ele está afirmando de novo, ou não sabeis vós, que mais? Ou não sabeis que o nosso corpo, agora mudou, agora, ali ele está falando dentro de nós, agora ele está falando com o nosso corpo. Não sabe que o teu corpo é o templo do Espírito Santo e que habita dentro de você, não é de você mesmo, é de Deus. Aleluia. E agora é o ponto de nós parar e pensar. E muitas vezes nós colocamos a nossa vida em risco, porque colocamos o nosso corpo nas coisas que não é de Deus. Aleluia. E isso é um perigo. E nós não se damos conta disso, irmãos. Nós não se damos conta. O quão perigoso é estas coisas para nós. E nós temos que cuidar daquilo que Deus deu para mim e para você. Nós temos que cuidar. E às vezes nós não cuida. Nós começamos a brincar com as coisas de Deus, começamos a brincar com a palavra, com o Espírito Santo, com aquilo que é mais sagrado da terra. Vivemos numa brincadeira.
Você ter ideia, quer ver? Tem pessoas que caem fora do caminho de Deus um pouquinho só. A primeira coisa que ele vai fazer, vai furar a orelha, colocar brinco. O homem, estou falando um homem. Ou sai daqui, já vai num determinado lugar para fazer tatuagem no corpo. Meu Deus, o teu corpo é o templo do Espírito de Deus que habita dentro de você. E daí, o que está acontecendo com você? E isto muitas vezes nós brincamos com as coisas de Deus. E sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos parar no juízo de Deus. Porque entra dentro de nós uma desobediência. Escutemos, mas não damos atenção. Vemos a palavra de Deus que está falando conosco e não estamos nem aí. Mas vai chegar um dia em que o Senhor vai pedir conta de todos nós na terra. Pode ter certeza nessas coisas. Mateus capítulo 12, verso 37, 36 e 37. O 37 diz assim, ó. Por tuas palavras será justificado e por tuas palavras serão condenado. Juízo de Deus. Lê lá, missionário Pedro, faz favor, capítulo 12, verso 36 e verso 37 para mim. Eu gosto de ler Bíblia, irmãos. Ó, me perdoe, mas eu sou meio chegado um pouquinho nesse negócio aqui. Amém? Pode ler, faz favor. Boas. Meu Deus. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Nós falamos de templo, e falamos aqui de corpo. Tem duas coisas assim que está reunida para nós nesta noite. Corpo, carne, aqui ó. E templo, dentro de nós ó. Dentro de nós, porque ele diz, não sabeis vós que o Espírito de Deus habita dentro de você? Proveniente de Deus, não, que não sou de vós mesmos, mas é de Deus. Foi Ele que deu. Foi Ele que deu. E Ele vai pedir conta de todos nós. Estas coisas aqui, ó. Aleluia. Mas então, como que eu tenho que apresentar meu corpo? Como? Nós temos ponto bíblico aqui também que nós vamos, ver que isto nós temos que apresentar o nosso corpo. Romanos capítulo 12, verso 1. Quem que vai ler para mim? Faz favor. Aleluia. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. É o vosso culto racional. Aleluia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá vendo? Apresentar o corpo em sacrifício ao corpo, ó. Adoração a Deus. E aí nós vemos tantas coisinhas que está acontecendo aí, brincadeirinhas, porcas, que não podia sair da boca do crente, está lá. De qualquer jeito. Meu Deus do céu, se o meu templo é o templo de Deus, se o meu corpo é a morada de Deus, então por que é que então que eu não vou cuidar? Por que é que então que a igreja não cuida? Aleluia. Nós temos que cuidar. Temos que cuidar. E se nós olharmos no capítulo 3 de Tiago e o verso 6, ele fala que a nossa língua é bem pequena. Está posta nos nossos membros, corpo, ó, dentro de nós, corpo. Está ajustado dentro do nosso corpo. E daí ela diz assim, ó, que ela é tão pequena, mas ela pode botar fogo no bosque inteiro. Lê lá, Pedro. Sei que você está grudado nela aí já. Ora, a língua é fogo e é mundo de iniquidade.
Meu Deus. contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Meu Deus. Você está vendo? Ó? Um pedacinho que está no nosso corpo. Mas se eu e você não cuidar, ó as fofoquinhas, ó as briguinhas, ó as chacota. Aleluia! Tanta coisas que está aqui, ó. Em poucas coisas que nós estamos lendo aqui, o Senhor está fazendo assim, abrindo um leque tão grande para nos entendermos a palavra de Deus. Mas é para entender e cuidar. Não é só para só entender, tem que cuidar dessas coisas. Porque essas coisas são santas. Aleluia! Estas coisas Deus está dizendo para mim e para você, porque ela é tão poderosa e que pode mudar a nossa vida. E nós temos que mudar. Nós temos que olhar aonde, em que lugar ou em que ponto que nós estamos dando problema para nós melhorar. Jeremias capítulo 7, verso 3 diz assim: melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, para depois Deus começar a trabalhar nas nossas vidas. Tem que melhorar. Nós temos que melhorar. Por quê? Porque a própria palavra diz aqui, ó. Você não sabe que é o templo do Espírito Santo? Você não está sabendo dessas coisas? Então agora passe a entender. Passe a saber essas coisas. Porque essas coisas vai trazer caminho melhor para nossas vidas. Essas coisas vai trazer nós num patamar espiritual elevado, maravilhoso nas nossas vidas. E nós temos que ter isto. Nós temos que opinar por estas coisas. Porque se nós não opinarmos por estas coisas, nós vamos ficando para trás. E tem muitos crentes que começam a brincar com a verdade e vai ficando para trás. Um ponto para você entender aqui, ó. O Espírito Santo, ele fala 3 vezes fortemente conosco quando nós estamos errando, estamos fazendo coisas erradas. Mas ele fala fortemente mesmo, que nós, olha, se acovardamos diante do Senhor. Mas daí ele fala de novo, volta e meia, ele levanta um profeta para falar com ele. Olha, eu já tirei você do buraco uma vez e vou tirar de novo, e cuidado, senão te passa o cerol no pescoço. Cuidado que eu boto um anzol no teu queixo lá e vou arrancar você do teu lugar, onde que você está. Esse é o profeta que sempre fala, ele vem aqui e usa a palavra de Deus com poder, com graça e na autoridade do Espírito para nos instruir, para nós não cairmos da verdade. Sabe o que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje que nós estamos se acovardando. Nós, pregadores da palavra de Deus, estamos muitas vezes se acovardando, mas nós temos que pregar a palavra de Deus. Sabe o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11? Aquele que falar, fale segundo a minha palavra. Aquele que administra segundo a minha palavra. Aleluia! Então vamos falar a palavra de Deus. Vamos trazer orientação para o povo. Vamos ensinar o povo. Sabe por quê? Porque a quem foi dado mais, será requerido mais, como diz a palavra de Deus em Tiago 3, primeiro. Se eu recebo, não passo. Outro recebe, não passa. Mas um dia o Senhor vai prestar conta de nós. Então eu prego a palavra de Deus como Deus toca no meu coração, né? A palavra de Deus, muitas vezes eu digo assim, Senhor, mas a palavra é pesadinha para mim. Mas o Senhor diz assim, mas é esta que eu quero que você se endireita. Aleluia! É a palavra de Deus que faz nos endireitar. Há um outro cuidado que eu tenho, e você também tem. Pegando o verso 16 de 1 Coríntios. Essa o César vai ler lá. Leia lá. Lucas,
22, 3. Ó, esse cuidado nós temos que ter. De todos os cuidados, o Espírito trabalha dentro de nós, mas o Espírito maligno também luta incansável para entrar dentro de você e destruir tua vida. E sabe que... Leia. Lucas 22, 3. Era um dos 12. Está vendo? Ó? Judas estava bem tranquilo, trabalhava com Jesus, via Jesus operar maravilha, via Jesus curar, via Jesus expulsar os demônios, via Jesus fazer de tudo. De tudo. Porém, ele começou a brincar com as coisas de Deus. Olha o perigo que temos. Começamos a brincar com Deus e o Espírito de Deus se afasta da nossa vida e o próprio Espírito do diabo entra nessa vida. Entra nessa vida. Ó. E muitos crentes têm dado lugar para o diabo. Muito, infelizmente, irmãos. Infelizmente. Vocês podem ter certeza que isso aí tenha acontecido. Tomara que aqui não tenha acontecido. Mas em muitos crentes que eu tenho visto por aí, no meu trabalho, olha, é uma brincadeira total. Então hoje mesmo, uma pessoa que não é evangélico, e tinha um outro evangélico lá, ele falou assim, Bento, você viu a boca daquele rapaz que ele estava falando tanto? Eu não acredito, ele é crente. Eu não acredito ele está falando isto. Então, ó, dando lugar para o diabo, dando lugar para o espírito maligno. E sabe por quê que ele entra? Porque ele está rondando. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz que o vosso adversário anda bramando como o leão, procurando alguém que possa tragar. E nesses descuidos desse crente, pode ele dar lugar para o maligno entrar na vida dele e fazer miséria na vida dele. Por que então ele não dá lugar para Deus? Por que então ele não vive uma vida com Deus? Se já conhece a Deus, já tem participado do Espírito Santo, já tem participado da boa palavra, tem participado de tudo, então por que então não dá lugar para Deus? É custoso, será? Meu Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para todos nós, ó. Infelizmente tem acontecido essas coisas. Às vezes, dentro da igreja, a gente é um baita de um santão, como diz o gaúcho, um baita santão. Mas fora da igreja, é uma lástima. É uma lástima. Fala tanta asneira, que aquele coração está cheio de coisa arada. Olha um outro perigo que eu tenho que ter. No meu corpo, eu estou falando do corpo. Ah, mas esse aqui é muito sério, viu? Muito sério. Lê lá, minha irmã. Marcos, capítulo 7, verso 21. Marcos 7, 21. 22, e se eu não me engano, até o 23. Ó, veja o cuidado aí, o perigo. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adúlteros, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância. Meu Deus. Está vendo? Ó? Do nosso corpo. Eu estou falando de corpo. Eu estou falando de corpo, carne, ó, carne. E aqui, ó, é um cuidado que nós devemos de ter, porque se nós não cuidarmos, nós entramos em alguma coisa do que está escrito aqui. Alguma coisa nós pegamos. Inveja. O quanto crente invejoso, meu Deus do céu. Você compra uma coisa, ele não, eu quero desse tipo mesmo. Eu vou comprar desse jeito mesmo. Inveja do seu irmão, viver o irmão bem de vida, o irmão está tranquilo, o irmão tem uma paz dentro do lar, eu tenho inveja dele ter paz. E o que mais?
Mas ali o verso 21, verso 21 ali, ele tira o couro dos crentes. Não é verdade? É, missionário Pedro? E aqui é um ponto para mim e você cuidar do teu corpo. Porque o teu corpo não é de você mesmo. O teu corpo é de Deus. Porque Ele que te formou, é Ele que te criou, é Ele que assoprou nas tuas narinas o fôlego de vida. Então é dele. Aleluia. É dele. E Ele tem cuidado daquilo que é dele. Ele tem cuidado. Oh, que cuidado que Deus tem daquilo que é dele. Romanos capítulo 14, verso 7. Lê lá. E o 8. Romanos 14, 7 e 8. Lê lá. Quer ver? Por isso que eu digo que nós não somos de nós mesmos. Alguém cuida de nós. Pode ler. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Oh, aleluia. Aleluia. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Oh, aleluia. Tá vendo, ó? Tá vendo? O meu corpo, o teu corpo não é de ti mesmo. Aleluia. Não é. Tem alguém que cuida. E esse alguém está olhando tudo, está observando tudo. Aleluia. E mais uma coisinha que você tem que entender. Na lei que ele está olhando, tem alguém que está marcando tudo. Aleluia. Marcando tudo. Sabe esse culto que está aqui? Ó, hoje eu estou pregando hoje aqui para todos nós nesta noite. Ao memorial de Jesus de Deus. Esse está escrevendo esse culto aqui, ó. Naquele dia, você não vai ter que dizer assim, ah, Senhor, eu não ouvi. É a tarde de palavra. Senhor, eu não ouvi. Senhor, eu não estava lá. Tá sim, está você lá, está aqui, ó. Está escrito aqui, o memorial. Aleluia. Deus não é um Deus desorganizado, que nem eu, que nem você. Só se eu for desorganizado, mas Deus é muito organizado. E você também. Em algumas coisas tem uma desorganização. Você não é totalmente organizado. Então se nós vivemos, não vivemos para nós. Se morremos, não morremos para nós mesmos. Aleluia. Por isso que nós temos que ter um cuidado nas nossas vidas. E o verso 20 que o pastor César leu, o verso 20 lá, de 1 Coríntios 6, 20, ele fala também do nosso corpo. Lê lá de novo, César. Vamos meditar um pouquinho, para nós entender bem essa palavra. Não. 1 Coríntios 6, 20. 6, 20. Pode ler lá. Porque fosse comprar, Não vou nem citar, quer que leia. Aleluia. 1 Coríntios 6, 20. Aleluia. Vinte. Glorificar Deus no corpo. Aleluia. No corpo. Um corpo bem ajustado. Um corpo vivo que as pessoas estão olhando, né? Esse corpo não pode andar de qualquer jeito, não pode. Esse corpo tem que refletir a glória de Deus. Aleluia. Tem que refletir. É espelho para as pessoas. As pessoas têm que olhar para mim e dizer assim, aquele é um homem de Deus. Aleluia. Aquela é uma mulher de Deus. Essas coisas têm que acontecer na nossa vida. Se não acontecer, está errado alguma coisa. Está errado. Então devemos colocar em primeiro lugar estas coisas na nossa vida para melhorar a nossa vida espiritual. Às vezes eu estou quieto assim, eu estou dizendo assim, oh meu Deus, quantos anos faz que o Senhor tem me segurado, Jesus?
Oh, Jesus, quem eu era, Jesus? Há tantos anos, desde 78, o Senhor tem me segurado nas suas mãos, Jesus. Aleluia. Quantos anos faz que Deus tem me sustentado, tendo paciência comigo, tendo misericórdia comigo, tendo compaixão de mim. Eu não podia passar uma espada já no meu pescoço e já ter me levado já. Mas Ele não quis, porque Ele tem misericórdia de nós. Ele quer mais um pouco que vivamos na terra. Mas nós temos que melhorar nossa vida. Aleluia. Nós temos que melhorar. Porque fosse comprado por bom preço, glorifique, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não pertence a mim, nem a você, nem a igreja, nenhum. A Deus, pertencemos a Jesus. Sabe por quê? Porque Ele nos comprou. Está registrado essa palavra e um preço que Ele... Sabe o que acontecia nas nossas vidas? Nós estava no leilão. Eu e você estava no leilão. E alguém puxava, dava mais. Outro dava mais. Outro dava mais. Jesus falou assim, espera aqui, ó. Negócio seguinte. Eu vou fazer uma coisa que ninguém pode fazer mais. Eu vou comprar, vou arrancar aquela cédula que está ao contrário à vida dele. E vou arrancar de lá. E vou pagar com o preço de sangue. Aleluia. Aleluia. Eu vou pagar esse preço com preço de sangue, porque ninguém pode fazer mais do que eu. Eu vou ser o primeiro e o último, e fora de mim não há outro que pode fazer essas coisas. Aleluia. Olha o quanto é importante em nossas vidas. Por isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Comprado por bom preço. Aleluia, aleluia. Então, Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Quem que vai ler essa palavra? Aleluia, eu gosto de ler. Lê, minha irmã, faz favor. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Aleluia. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Paulo está dizendo essas palavras para mim e para você. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Olha o que ele está dizendo para mim e para você. Já que você ressuscitou com Cristo, então agora você não vive mais você. A tua vida agora não é tua. Aleluia. A tua vida agora é de Jesus. Você pertence a Ele. Você tem que fazer o trabalho dEle, fazer os mandados dEle, e tudo que Ele pedir para você, você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Estou aqui. Vou fazer. Aleluia. Vou fazer. Então você não vive mais você, porque Cristo vive em você. Aleluia. Cristo vive em você. Agora a tua vida é mudada. A tua vida é passada. Aquelas coisas velhas ficam tudo para trás. Agora é um novo homem, uma nova mulher, gerada pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Vejam o importante que temos diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu posso voltar aquele relógio de novo, uma meia hora de novo? Aleluia. Que eu tenho que parar, ó. Tanta coisa boa que eu tenho aqui, mas eu vou deixar para outra hora. Amém? Olha, se Deus é por mim, é por você, a palavra diz, quem será contra nós? Aleluia. Então se Deus é por você, então glorifique a Ele, cuide dEle, cuide da tua salvação, cuide da tua vida eterna, que não custou nada para você, custou para Jesus preço de sangue. Aleluia. Então, se coloque de pé. Vamos orar? Aleluia. Fique com essas palavras. Uma outra hora nós vamos examinar um pouquinho desse negócio aqui, porque está tão bom, está tão maravilhoso.
Aleluia. Meu Deus. Se me desse mais uma meia hora, uma hora aqui, eu ficava aqui conversando com vocês, coisa ótima e boa, coisa de vida eterna. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Vamos orar? Essa palavra pegou eu, essa palavra falou comigo. Meu Deus. Então, se falou com você, vem aqui, nós vamos orar por você. Se você tem que melhorar alguma coisa, tem que pedir perdão para o teu irmão, pedir perdão para a tua família lá, que muitas vezes acontece de você ter um probleminha tão grande, e às vezes chegou o momento de você dizer assim, eu não perdoo. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. A palavra de Deus é muito séria nesse sentido, amém? Mateus capítulo 6, verso 14, ele diz que se nós não perdoar os homens as nossas ofensas, o Deus Todo-Poderoso também não nos perdoa também. Pode ler lá no teu caso depois. Vamos orar? Vamos orar? Podemos orar? Curva a cabeça. Querido Deus, Pai de misericórdia, Senhor, nesta noite, ó Senhor, as vidas o Senhor conhece muito bem, e sabe cada um para onde anda, o que fala, o que pensa. Meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, Senhor, e venha trazer um milagre sobre nossas vidas, meu Senhor, para que venhamos melhorar a cada dia, a cada instante, a cada momento das nossas vidas. Pai, aqui está a tua igreja, a vida dos teus filhos o Senhor conhece, então livra cada alma, livra no nome de Jesus, e que o Senhor venha nos perdoar, venha nos purificar de todo mal, de tudo aquilo que não presta, Senhor, para que venhamos melhorar no dia de amanhã, mais do que hoje. Pai, eu te peço tudo no nome de Jesus. Amém?